Sejam bem-vindos à aula 1 do módulo 4 da unidade 2 do curso de Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada. Nesta primeira aula, vamos fazer uma introdução geral sobre o tema Metodologia da Produção de Conhecimentos. E nas demais aulas, vamos falar sobre cada uma de suas fases. Para compreendermos bem essa matéria, nosso primeiro desafio é compreender alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que é o conhecimento de inteligência? O que significa a produção do conhecimento? Qual é a diferença de dado, conhecimento e informação? O Ministério da Defesa nos apresenta as seguintes definições. Dado é a representação de fato ou situação por meio de documento, fotografia, gravação, relato, carta topográfica e outros meios ainda não submetida à produção de conhecimentos. Conhecimento é a representação de um fato ou de uma situação real ou hipotética de interesse da atividade de inteligência produzido mediante a aplicação de metodologia própria. Informação é o conhecimento resultante de raciocínio elaborado pelo analista de inteligência que expressa sua certeza sobre situação ou fato, passado ou presente. Observem que no universo da inteligência, essas palavras têm um significado bem específico e bem diferente do significado normal apresentado pelos dicionários comuns. E é em razão desse significado bem específico que a Senasp definiu que a metodologia da produção de conhecimento é um processo formal e ordenado no qual o conhecimento produzido é disponibilizado aos usuários com o objetivo de assessorar os processos decisórios nos níveis político, estratégico, tático e operacional. Vamos então conhecer cada um desses níveis? Níveis de assessoramento da atividade de inteligência. Todas as atividades de inteligência visam produzir conhecimentos para subsidiar o processo decisório de um usuário que pode estar atuando em um contexto político, estratégico, tático ou operacional. Por exemplo, a ABIN produz conhecimentos destinados a assessorar o presidente da República que está inserido num contexto político. O serviço de inteligência de uma empresa produz conhecimentos destinados a assessorar o presidente ou a diretoria-geral da empresa, que por sua vez está inserido num contexto estratégico. Uma agência de inteligência da polícia produz conhecimentos para um comandante de polícia militar ou para um delegado de polícia civil que estão inseridos no contexto estratégico e tático. Esse comandante ou delegado ele vai utilizar esse conhecimento de inteligência para orientar uma equipe operacional. Um serviço de inteligência de um tribunal, por exemplo, produz conhecimento de inteligência para um oficial de justiça cumprir uma determinada diligência. Esse oficial de justiça, por sua vez, ele está inserido num contexto operacional. Então, o primeiro nível de assessoramento ele ocorre no âmbito político. Nesse âmbito político, a atividade de inteligência ela pode ser desenvolvida com vários propósitos, entre eles analisar as forças e as fraquezas pessoais e organizacionais, as oportunidades e as ameaças, os cenários no âmbito normativo, político, social, ambiental, cultural e econômico e a própria sustentabilidade do planejamento estratégico estabelecido, entre outros níveis. Já o segundo nível de assessoramento ocorre no âmbito estratégico. Nesse universo estratégico, a atividade de inteligência ela é desenvolvida para planejar a forma ideal para implementar as políticas organizacionais. São exemplos de assessoramento estratégico os conhecimentos produzidos com diversas finalidades, entre elas, para mapear, analisar e avaliar os riscos e as oportunidades organizacionais, identificar riscos críticos para subsidiar o processo de gestão de continuidade dos negócios, identificar as possibilidades para tratamento dos riscos, mapear as competências e os recursos necessários para a consecução dos objetivos organizacionais, avaliar e monitorar os resultados de processos, de atividades e outros.
O terceiro nível de assessoramento transcorre na esfera tática, onde o foco é acompanhar a definição, a mobilização e a utilização de recursos e dos sistemas durante a execução das atividades ou políticas organizacionais. Como exemplo de assessoramento no nível tático, podemos citar os conhecimentos produzidos com o objetivo de apoiar na definição de sistemas de segurança, orientar o posicionamento de equipes, apresentar a forma de integração para otimização dos sistemas de segurança, escolher as estratégias mais adequadas para tratamento e controle de riscos e estabelecer metodologias de processamento de trabalho para implementação das políticas organizacionais. O quarto nível de assessoramento ocorre na esfera operacional, com o objetivo de assessorar a execução de tarefas até o nível individual. São exemplos de atividades o ato de estabelecer procedimentos operacionais padrão para cada atividade, o ato de treinar funcionários em cada tarefa para adequar o gap de competências, e identificar desvios, ineficácia ou ineficiência de operadores durante a execução dos trabalhos. Independentemente do nível de assessoramento, a produção de conhecimentos deve seguir uma metodologia bem específica para coletar e processar os dados e as informações. A metodologia da produção de conhecimento diz respeito à aplicação do processo de formação da inteligência, que consiste em planejar, coletar, processar, analisar, sintetizar e difundir conhecimentos. Este processo de formação de inteligência passa por diversas fases. A primeira fase se inicia com a necessidade de conhecimento e com a formulação de um planejamento básico. A segunda fase se refere à coleta de dados disponíveis ou negados. A terceira fase envolve o processamento dos dados. É neste processamento que os dados são transformados em conhecimento. A quarta fase se refere à formalização e disseminação do conhecimento ao usuário para a tomada de decisão. Neste curso, nós vamos trabalhar com o modelo de 4 fases que foi estabelecido pela Senasp. O próprio Ministério da Defesa também usa um modelo próprio que é diferenciado deste modelo da Senasp. Neste caso, também temos 5 fases, que se referem ao planejamento, reunião, análise e síntese, interpretação, formalização e difusão. Mas essas variações de fatores não alteram o produto. No final das contas, todas essas metodologias têm um objetivo comum, que é produzir conhecimentos mediante o uso de procedimentos e de técnicas próprias e específicas que excluem a prática de ações meramente intuitivas ou a adoção de procedimentos sem a orientação racional. Mas agora vamos para o resumo final. Nesta aula, nós aprendemos 3 coisas importantes. Primeiro, aprendemos qual é a diferença entre dado, conhecimento e informações e quais são os níveis de assessoramento da atividade de inteligência. Segundo, aprendemos o que é a metodologia da produção de conhecimento. Terceiro, aprendemos que a metodologia da produção de conhecimentos se divide em diversas fases relacionadas com o planejamento, coleta, processamento, análise, sintetização e difusão dos conhecimentos. E é exatamente sobre cada uma dessas fases que vamos falar nas próximas aulas. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula, se Deus quiser.